Os amigos são como espelhos e bússolas, refletem valores e indicam o caminho. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Trechos Marcados, Corações Tocados. E o trecho que nós separamos para ler hoje está neste livro do Steve Tully, Educação Clássica versus Educação Moderna, a visão de C.S. Lewis. É um trechinho muito especial que me toca profundamente, embora é um trechinho grande, então eu peço que você aprecie essa leitura. Isso não é muito difícil de imaginarmos. Tenho certeza de que a maioria de vocês já leu os livros ou assistiu aos filmes baseados na trilogia Senhor dos Anéis, escritos pelos colegas de Lewis, Tolkien. Há uma cena maravilhosa no filme As Duas Torres, quando Frodo, que está viajando pela Terra-média para eliminar um anel maligno no fogo de Mordor, enquanto enfrenta inúmeras adversidades mortais ao longo do caminho, olha para o companheiro Sam e simplesmente começa a se desesperar, dizendo: "Eu não consigo fazer isso, Sam." Sam responde: "Eu sei, está tudo errado. Por direito, não deveríamos nem mesmo estar aqui. Mas estamos. É como nas grandes histórias, Senhor Frodo, aquelas que realmente importaram. Cheias de escuridão e perigo elas eram. E às vezes você não queria saber o fim. Afinal, como o fim poderia ser feliz? Como o mundo poderia voltar ao modo como era, havendo passado tantas coisas ruins? Mas no fim, é apenas uma coisa passageira, essa sombra. Mesmo a escuridão deve passar. Um novo dia há de raiar, e quando o sol brilhar, ele resplandecerá com maior luz. Essas foram as histórias que permaneceram com você. Elas significavam algo, mesmo que você fosse muito pequeno para entender o porquê. Mas eu acho, Senhor Frodo, acho que eu realmente entendo. Agora eu sei. Nessas histórias, as pessoas tiveram muitas chances de voltar atrás, só que não o fizeram. Elas continuaram, porque eles estavam se agarrando em algo. No que estamos nos agarrando, Sam? Pergunta Frodo. Na existência de algum bem neste mundo, Senhor Frodo. Sam responde com determinação. E por ele vale a pena lutar. É um trecho belíssimo desse livro que Steve Tully teve o cuidado de descrever a cena, uma das cenas mais emblemáticas desse filme, O Senhor dos Anéis, quando esses dois amigos, Frodo e Sam, num momento de extremo sofrimento, num momento de conflito, de dúvidas. O que é aí onde a prova acontece, né? Ela Exato. acontece nos momentos de crises, nos momentos confusos, de lutas, de batalhas difíceis, e é aí onde a Exato. gente vai ser provado, né? E que bênção ter um bom amigo que nos ajuda a não desistir. Sim. Que bênção que Frodo tinha Sam naquele momento. Não significa que Sam o tempo inteiro foi corajoso, foi forte, mas significa que nesse momento apropriado, nesse momento de dúvida, de conflito, de medo, em que Frodo diz: "Eu não consigo, Sam." Sam responde para ele, fazendo uma linha do tempo da história, né? Falando de outras histórias. Isso me lembrou de um outro vídeo que nós gravamos sobre a questão das biografias, dos Sim. heróis, né? Da importância desse herói, dessas histórias. E o próprio Deus faz isso também no livro de Hebreus, né? Quando fala que pela fé Isso. muitos conseguiram alcançar aquilo que estavam almejando, né? E é Relembrando isso. se a trajetória ela tem um impacto, né? Um encorajamento na vida do outro, né? Por isso que as escolhas, as amizades são importantes, né? Qual é a trajetória que você quer lembrar? Né? Qual a memória que você vai resgatar com um bom amigo? Né? Importante. Qual o colo, qual o consolo, qual o ombro amigo, qual é aquele que vai ter a coragem de lhe dizer a verdade
de dizer o que precisa ser dito, de confrontar, de num momento de dor, num momento difícil, ser sensível à sua dor e dizer eu entendo, mas ao mesmo tempo de dizer prossigamos. Você tem uma missão, você tem um chamado, você precisa perseverar, você foi chamado para isso, então, a despeito da dor, a despeito do sofrimento, você deve prosseguir. E o que eu acho mais especial, pensando em educação clássica, porque Essa relação, é a educação, onde está a educação clássica, né, em meio a esse trecho, né, esse destaque que a gente fez em relação às boas companhias, os amigos corajosos, amigos que nos encorajam, que nos leva para próximo da verdade. Né? Porque o que o Sam vai terminar dizendo, né? O Frodo pergunta a ele, no que estamos nos agarrando, Sam? E aí ele diz, na existência de algum bem neste mundo, Senhor Frodo. Sam responde com determinação, e por ele vale a pena lutar. Então, quando nós pensamos em educação clássica, no tripé, beleza, bondade, verdade, em outro vídeo nós tratamos um pouco mais sobre a beleza, sobre a E se você ainda não contemplação. assistiu nenhum outro vídeo dessa série, você perdeu muita coisa. Exato. Quando você concluir esse vídeo, você vai voltar ao nosso canal do YouTube, que está disponível lá também, ou aqui no nosso Instagram, e você vai encontrar vários trechos marcados aí que tocaram no nosso coração. Exato, exato. E aí, já falamos um pouco sobre a beleza em outro vídeo e agora, nesse momento, nós podemos falar sobre a bondade. Então, o que é a educação clássica? Quando nós pensamos em educação moderna, nós pensamos no caos, nós pensamos no desespero, nós pensamos na falta de esperança, mas nós vemos aqui Sam, Frodo, olhando para o futuro, olhando para o cumprimento da sua missão, pensando na esperança. Então, pelo que vale lutar? Vale lutar pelo bem que existe no mundo. E existe bem no mundo? Sim. E existe bondade? Clássica, sim. Esse tripé, né, que Letícia relembrou aqui, né, a educação clássica, ela busca formar por inteiro. Não é apenas uma formação acadêmica para um bom resultado de Enem ou qualquer outro teste avaliativo que você vai fazer, mas formar por inteiro, né? Caráter, escolhas de coração, né? Que você vai renovar a sua mente, qual bem, a esperança que você vai relembrar, né? É completo, né? É algo que tenta abordar realmente por completo a família, o aluno. Sempre que existe, acho que uma modalidade educacional, né? As escolas têm voltado para isso, mas a educação domiciliar também, né? Tem feito esse retorno e salva várias gerações, né? Salva a geração. É multigeracional. Exatamente. Eu fiz licenciatura em História, né? Letícia também. E em momento nenhum eu vi essa modalidade, né? Eu aprendi sobre educação, da forma como a educação domiciliar me proporcionou, porque a gente começa a buscar aprender mais sobre essas coisas. Autodidatismo, exatamente, né? Uma autoeducação. Você busca, né? Você quer renovar a sua mente, você quer aprender mais, porque você quer dar algo melhor aos seus filhos, né? Você quer, e você aprende junto, né? Você vai caminhando junto com o seu filho. E a educação clássica, ela tem sido um dos métodos que mais tem sido buscado, na verdade, né? Aprender é algo que é antigo, tradicional, mas nós precisamos voltar e buscar aprender porque foi retirado. Né? Foi retirado da gente de que a memorização era algo ruim, mas a Bíblia diz que nós precisamos guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra o nosso Deus. Então, como você guarda? Memorizando. Né? Você precisa parar para copiar, assim, não necessariamente se resume a isso, mas a gente está falando de alguns aspectos, algumas ferramentas que são necessárias na educação clássica, né? O fato de você copiar, de você escrever é importante. E sabe o que é interessante? É que os estudos mais recentes da neurociência têm comprovado a eficácia da educação clássica. Isso é extraordinário. Como Deus, assim, é meticuloso, como a sua providência se apresenta a nós, né?
Porque durante séculos da história da humanidade, a educação clássica foi praticada. Então, quando nós olhamos para os hebreus, a forma como os hebreus, como os judeus ensinavam seus filhos, depois, dentro da tradição greco-romana, as contribuições da tradição greco-romana que são extremamente importantes. E aí, como no período da Idade Média se junta, se reúne essa tradição greco-romana, essa tradição hebraica, né? Essa tradição judaico-cristã, e isso é reunido e se apresenta o método das 7 artes liberais, e o estudo do trivium, o estudo do quadrivium, e como isso vai ser utilizado, como algumas ferramentas vão ser utilizadas para o estudo, né, que é feito formal com as crianças, com os adolescentes, e como das mentes mais brilhantes da história da humanidade foram criadas dentro dessa tradição clássica. Depois isso é abandonado, o século XIX é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de perspectiva, há uma influência gigantesca advinda do iluminismo, então há uma nova maneira de pensar, e aí surge a educação moderna. Que isso é muito importante, né? A forma de pensar, né? A nova maneira de pensar, né? O que é o novo e o que traz, né? E aí nós temos uma nova perspectiva filosófica a respeito da educação, metodológica, curricular, mas o experimento que é feito com a educação moderna, ele caminha para a falência. Então nós vemos, inclusive, muitos países que adotaram uma educação essencialmente moderna, que adotaram um método global para a alfabetização, por exemplo, que tem renunciado a isso porque tem percebido que não tem dado certo. Nós temos visto aliado à educação moderna também a questão das telas, né? Todo o tempo que as crianças, os adolescentes passam nas telas. Então inclusive algumas escolas estavam até abolindo essa questão do próprio material físico, né? Isso. Era tudo em forma digital para estudar. A Suíça, por exemplo, há pouco tempo saiu essa notícia de que a Suíça, que tinha abandonado materiais físicos, livros, e só trabalhava com computadores, questões tecnológicas, está retornando à utilização de livros. Até porque às vezes é mais difícil, né? Quando a gente estava falando da questão da cópia e caligrafia, às vezes lá em casa assim, pra que eu vou fazer caligrafia se eu já sei escrever, mamãe? É só pra ficar a letra bonita. Ai, mas é muito chato, eu tenho que fazer isso todo dia. Então, é um esforço cerebral maior do que qualquer outra atividade, porque você vai lá, a caligrafia, você fazer tal qual está escrito ali, né? Você vai seguir aquele percurso de cada letra, formando a palavra, terminando as frases. E a cópia também, você vai olhar aquilo que está escrito e vai escrever. Como uma forma de memorização também, né? Pessoal, a beleza ela é muito importante, ela é valiosa, a gente aprende isso o tempo inteiro, né? A beleza importa, sim, e existe um padrão para a beleza. Não de forma excludente, mas um padrão criado pelo Senhor. Mas é além da beleza, né? A questão da caligrafia, o treino, né? A escrita, ela traz benefícios para outras áreas do cognitivo da criança, outras áreas de conhecimento. Esse ponto. Aí você trabalha a memorização, você trabalha foco, concentração, percepção visual, porque para você copia, olhando aquilo, e várias virtudes, né? Você pode... Paciência, perseverança, uma série de questões, fidelidade, quando nós pensamos em como os monges escreviam as escrituras, e eles precisavam ser extremamente fiéis àquilo que estava escrito. Então a fidelidade ao registro, aquilo que alguém escreveu. Então eu preciso ser fiel ao que eu não posso modificar o que o outro escreveu. É essa mudança, né? Como você falou aí, uma linha do tempo, né? Sobre a educação. Eu lembro que quando a gente começou a ensinar caligrafia, que era a resistência das crianças e tal, aí eu olhava assim para a Francesa e dizia, meu amor, não precisa não. Todo dia vai ser esse trabalho nesse menino conseguir querer fazer isso. E era aquela coisa toda e tal. Eu disse, não, precisa. Porque eu não entendia ainda a importância, né? Assim, como eu falei aqui há pouco tempo, a gente vai aprendendo, né? Vai buscando em livros, vai buscando em cursos, vai buscando em outras pessoas que estão dispostas a ensinar a importância daquilo. Aí você às vezes olha assim, não, mas é besteira, é um trauma você forçar
uma criança a escrever uma letra que não é dela. Não, isso não é identidade. Se você pegar as letras, as provas, assim, eu tenho alguns amigos que são professores e eles falam da dificuldade de entender o nome do aluno, quanto dirá a resposta na prova. Porque, assim, alunos já de ensino fundamental 2, assim, não é aquele que está no processo de alfabetização e tal, não. Mas é isso, essa dificuldade, a criança, ela não consegue escrever, ela não sabe escrever. Então, até essas questões também de ortografia, né? A leitura e a escrita, ela vai consolidar isso melhor na criança, ela vai ajudar ela nesse desenvolvimento e ela vai ser mais eficaz, né? Quando vai aprender outras coisas. E esse é o ponto da neurociência. Então, a neurociência vem para corroborar com a educação clássica, para dizer, olha, isso funciona assim. O que uma pessoa precisa fazer para aprender? Ela precisa escrever. Se ela digitar, as sinapses feitas no cérebro não vão ser as mesmas do que se ela escrever aquilo que ela está aprendendo. Então, existe um trabalho ativo do cérebro quando você escreve para aprender. Então, veja só como, e essa questão da memorização, que o cérebro ele é capaz de trabalhar com essa repetição e essa repetição é importante para a criança. Então, eu acho isso muito especial, de ver como esses estudos da neurociência que têm crescido no mundo e que as pessoas têm se importado mais, como eles corroboram com quando você uma educação cristã quando clássica. você duvida pelo nível de dificuldade de fazer a coisa acontecer, você vê claramente que aquilo tem um resultado. Né? Você vê claramente crianças que conseguem fazer caligrafia, que elas conseguem se concentrar, você vê o resultado. Então, por mais que hoje você olhe e diz, não, isso é besteira, fiz isso e nunca morri, né? Tem um ditadozinho assim, eu disse, também não era para morrer, né? Fiz isso e nunca morri. Mas o desejo realmente, né, não é que você faça e morra, mas você melhore, Exato, né? Assim, exato. E você vai observando, às vezes tem umas pessoas com resistência cognitiva maior, né? Assim, uma teimosia em defender e não fazer pelo trabalho que dá. Não, é chato, é demorado, não há necessidade, aquilo que a gente falou, né? De achar sempre que precisa ser útil. Eu tenho que provar que aquilo é útil para provar que é bom. Então, a educação clássica, ela vem trazendo isso à tona novamente, né? A gente vem provando, vendo que é completo, Sim, né? sim. É essa formação do caráter, né? Na busca das amizades, de alguém que lembre o bem, que já tem o bem como referência, porque você só lembra aquilo que já existe, você não vai lembrar aquilo que não existe. Exato, né? exato. E certamente a educação de Frodo, a educação de Sam, não é uma educação pautada em uma premissa de educação moderna. certamente. Porque senão eles primeiro não veriam realmente sentido nenhum no que eles estavam fazendo, eles não se esforçariam, eles não perseverariam. E esse é o ponto. Quando você fala da caligrafia, quando você fala de perseverar, é mais fácil desistir. Sim. É muito mais fácil de dizer, não vou fazer, isso consome muito tempo, isso é doloroso, aí eu tenho que ficar ouvindo reclamação. É muito mais fácil. Eu tenho que educar a vontade da criança. Mas aí né? nós estamos educando a vontade. E aí pode ser que um dia eles estejam nessa situação de Frodo e Sam, em que Frodo tem que ir ali junto com o companheiro, e é melhor serem dois do que um, porque Sim. se um cair, o outro está ali, né, para levantar, para caminhar junto. Então, pode ser que nesse dia, de tanto eles terem sido ensinados a perseverar naquilo que é correto, a fazer mesmo sem vontade, a fazer a despeito Mesmo daquilo sem que entender por que mesmo tem que sem fazer. entender. Né? Imagine você depositar a sua fé, você depositar a sua esperança. Imagine Deus chegando para Abraão e dizendo, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. E aí ele se ancora numa esperança que Deus dá, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, bendito serás entre as nações. Deus dá uma esperança. Não, Deus, primeiro o Senhor me mostra, por que eu tenho que fazer isso? Não, Exato. mas se for assim, vai dar muito trabalho, Uhum. Senhor. Eu vou ter que sair daqui para ir para outro lugar. Faça aqui, porque é mais fácil, né? Isso. Então, a gente quer agir assim, né? A gente age dessa forma, né?
procurando o mais fácil, procurando o que não dá trabalho, procurando entender coisas que ainda não são do nosso alcance, mas nesse contexto a gente percebe várias vezes a neurociência, a Bíblia, aos nossos olhos, né, estão nos dando fatos reais de que é necessário voltar, né, assim, é necessário avançar voltando. Né? Exato. É necessário voltar avançando. Voltar às tradições, voltar aos marcos antigos, né? Aquilo que de fato foi o que construiu a história da civilização ocidental, que tem sido tão afrontada, que tem sido destruída com uma premissa de uma educação moderna, de uma ideologia que tem destruído anos de história da civilização ocidental, destruído os marcos importantes, né? Então, essa educação clássica, essa educação que nos ensina a apreciar o belo, a amar a bondade, a amar a verdade, é essa educação que vai fazer com que as próximas gerações, começando em nós, construa algo pelo que vale a pena. Exatamente. Né? Então, é muito especial a gente olhar essa história. No livro, ele faz uma citação ao livro Abolição do Homem, de C.S. Lewis. Na verdade, este livreto, muito importante, é uma recomendação que nós fazemos também. Esse livreto apresenta essa análise do livro Abolição do Homem, de C.S. Lewis. Então, já é outra indicação para que você leia. E vai falar sobre isso. Nós criamos homens sem peito, mas nós queremos que eles sejam corajosos, que eles sejam honestos e que no dia mau eles façam coisas boas, nobres e elevadas. Como? Sim. Se nós criamos pessoas tão frágeis... Eu sempre coloco isso em questão, né? De que o adulto de amanhã será a criança que você instrui hoje, né? Assim, a forma como você cria o seu filho, a forma como os princípios que você estabelece da sua casa, o meio que essa criança tem a aprender, ela que é a servida, é ela que é o centro, é ela que direciona toda a rotina da casa, é ela que governa, é ela que é a autoridade. Ela que faz todas as escolhas. Ela que faz todas as escolhas. Então, que adulto será esse? Isso. Então, tem toda essa questão. Então, como a gente sempre tem falado aqui, cada trechinho que a gente tem compartilhado é só um pouquinho, né? Só para... despertar o desejo, né, que vocês aprendam sobre esse tema. Tem muitas coisas para falar. Como a gente sempre diz, aqui tem duas pessoas que gostam de conversar bastante, mas a gente queria recomendar esse livro para você, se tiver como fazer a leitura do livro. Mas eu sei que tem como você curtir esse vídeo, compartilhar, comentar e indicar o perfil da Kairos para outras pessoas. Então, que essa história de Frodo, de Sam, que essa história de Lewis como um homem que amou a educação clássica, que teve um amigo pessoal, Tolkien, que foi tão influente na sua vida, e que o próprio Lewis também foi tão influente na vida do Tolkien. Imagine duas das mentes mais brilhantes, né, da história moderna. Como eram as conversas? Eu fico pensando assim, como era a roda de conversas entre eles, né? Como era desfrutada. E tinha outros homens do mesmo calibre, né? Pessoas tão especiais que deixaram um legado tão importante, que foram amigos, que certamente essa história do Sam e do Frodo, certamente eu não lembro qual mas foi uma citação até do Emílio Garofalo, que ele fala que tinha um amigo que levava os escritos para outro lugar, então fazia viagem de trem. Ele também foi muito importante, e assim, tudo que tinha ali copiado estava, assim, foi confiado a ele, né? Ele não apareceu como os outros na história, mas ele também fez um papel muito importante, né? Então, que essa história nos inspire, e nos inspire a deixar esse legado para os nossos filhos, a cuidarmos deles, aos nossos alunos, e inspirá-los, encorajá-los, e trabalhar todas essas virtudes, a formação do caráter dos nossos meninos e das nossas meninas através desse método de ensino, de educação, a educação clássica que é tão valiosa, tão especial. Então, nos debrucemos nisso, estudemos, nos alimentemos, aprendamos nós primeiro e ensinemos os nossos filhos e criemos Sam e Frodo, tantos mais na história da nossa geração. Então, muito obrigada por estar aqui conosco, muito obrigada mais uma vez. Compartilha esse vídeo, manda para algumas pessoas que precisam ouvir sobre isso, comenta e Deus abençoe vocês.